Paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, com toda a sua família, glória a Deus, aleluias. Passando aqui para deixar mais um vídeo registrado, amém? Estamos falando sobre o ocultismo disfarçado, né? De terapias ocupacionais, de religiosidades, amém? Dos riscos do espírito do engano, que só veio para atrapalhar a vida das pessoas. O espírito do engano só veio para arrancar elas do centro da vontade de Deus, aprisionar seus espíritos, amém? Para que elas não venham conhecer o evangelho da glória de Deus, aleluias. E esse vídeo eu quero deixar registrado aqui falando sobre mandalas, amém? Foi um tema que o Senhor colocou pela manhã no meu coração, um dos temas, e ele me trouxe aqui a lembrança, a memória, me trouxe algumas informações para que eu possa deixar registrado. Infelizmente, algumas pessoas têm realizado isso, né, como práticas terapêuticas, outras pessoas têm colocado isso como um objeto de decoração em suas casas, e isso não provém de Deus, amém? Isso não provém do Senhor. Quero deixar uma palavra que está lá no livro de Filipenses, amém? Capítulo 4, no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Glória a Deus. A paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, ela vai guardar o meu coração e o seu coração. Então, nós devemos estar em Cristo, para que nós possamos receber essa paz que excede todo entendimento. Nós precisamos buscar a verdade, que é Jesus Cristo, amém? Conhecereis a verdade vos libertará. Para quem ainda não me acompanha, não me conhece, meu nome é Patrícia Rocha. Antes de eu conhecer a Cristo, antes de eu me envolver com o Senhor Jesus Cristo e ser liberta para a honra e glória do Senhor, porque eu nem fazia ideia que meu espírito estava aprisionado. Eu vivi uma vida de religiosidade durante mais da metade da minha vida, e depois disso me envolvi com práticas, né, ocultistas. Trabalhei como terapeuta ocupacional, terapeuta holística, e acabei me envolvendo em níveis aí, vamos dizer assim, profundos da mente humana, maneiras como o inimigo da nossa alma age, né? Que naquela época eu não conhecia o Senhor, naquela época eu achava que eu estava fazendo algo de bom para mim e para os meus irmãos, né? Para o próximo. Então nós éramos ensinados a fazer essas coisas como práticas terapêuticas, como algo que vinha de Deus. E assim como o espírito do engano me enganou durante muito tempo, eu creio que ele continua enganando muitas pessoas. E nós precisamos conhecer a verdade, amém? Porque somente quando a gente conhece a verdade é que nós somos verdadeiramente libertos, nós somos transformados. Glória a Deus, aleluias. Então a mandala, ela, né, vem a origem lá de a palavra mandala, ela tem a origem em sânscrito, que significa um círculo. Normalmente iniciou-se isso na Índia. Então se usa muito pelos budistas, pelos hindus. Ele é um símbolo, né, que reflete a espiritualidade. Algumas igrejas também usam essas mandalas, né, algumas igrejas religiosas, vamos dizer assim, usam pinturas nas suas paredes, nos seus tetos, como essas mandalas, né? E alguns sabem, outros estão envolvidos com o espírito do engano, não têm esse conhecimento. Mas tem muitas igrejas que fazem pinturas né, com esse tema de mandalas, sem conhecimento. E a mandala ela é vista como esse instrumento de cura, de meditação, de concentração. Por isso que muitos templos religiosos usam esse tipo de padronização em suas pinturas interiores, principalmente nos tetos, nas paredes, tá? Esse círculo, normalmente ele contém desenhos, ele tem formas geométricas, diversas cores,
diversos padrões, né? Grande, pequeno, médio, de inúmeros tamanhos. E muitas cores, muitas cores. E sempre traz ali um tema onde vai focar os olhos, vai focar a mente da pessoa, para tentar fazer com que aquela pessoa ela fique focada naquilo, ela fique concentrada naquilo. Muitas pessoas, como eu disse, Dauri, que usam isso para a espiritualidade, acham que essas mandalas têm o poder de afastar maus espíritos, né? E é exatamente o oposto. E usa-se muito, como eu disse, em terapias para exercer a psique humana. Eles usam as mandalas para trazer uma explicação para a psique humana, né? Então eles usam essa mandala para fazer com que esse instrumento venha canalizar a atenção de pessoas, seja criança, seja adultos, amém? Pessoas às vezes de mais idade, que estão passando por algum problema, então eles utilizam esse tipo de pintura, colocam para as pessoas fazerem, dá ali um exemplo e deixa as pessoas pintarem, crianças, ou outros só para, alguns para pintarem, outros para desenvolverem, amém? Um tipo de mandala. Para focar o quê? Para focar, como eu falei aqui, o foco da pessoa totalmente naquele desenho, porque conforme você vai criando aquelas formas geométricas, a sua mente ela vai entrando em transe, a concentração ela vai se expandindo naquele tema ali. E usa-se isso muito, né? Tanto as cores, os padrões, né, do tema ali colocado, outras pessoas que só compram as mandalas prontas, que normalmente são círculos, tem grande, tem pequeno, às vezes é um prato de tipo vidro assim, sabe? Mas normalmente são em círculos, grande, pequeno, médio, de todo tamanho, para focar a atenção da pessoa. E essas pessoas que têm esse problema muitas vezes de déficit de atenção, estão passando às vezes por um problema de depressão, de um estresse muito grande, né? Outros que estão precisando de uma terapia, né, ocupacional, eles utilizam uma dessas técnicas, né? Eles utilizam a mandala como uma técnica para fazer com que a mente da pessoa volte a ter concentração, para que a mente da pessoa esteja focada em algo, amém? Para que aquele estresse, para aquele normalmente aquela pessoa que não tem ali, não consegue parar por algum momento, que às vezes está passando por um problema grave, às vezes de depressão, onde não tem ânimo para nada, às vezes outra pessoa que está numa ansiedade tão terrível, né, venha paralisar ali e venha a focar ou em pintar ou em desenhar aquilo. Então eles utilizam isso como uma terapia ocupacional. Amém? Muitos utilizam-se da mandala como objeto de decoração. Outros usam as mandalas para espiritualidade, práticas espirituais, alguns desenhos no chão, outros na parede, como eu disse, em alguns templos no teto, porque aquilo ali, aqueles desenhos, aquelas cores, né, aquela simbologia, aquelas figuras geométricas, normalmente ela vai prender a tua mente, ela vai fazer com que a tua mente fique focada por algum tempo naquelas cores, naquelas figuras geométricas. E isso não vem de Deus, amém? Nunca vem de Deus, porque isso não cura, isso não vai transformar a mente da pessoa, isso não vai arrancar a ansiedade da pessoa, não vai arrancar a pessoa do nível de depressão, do nível de estresse, não. Porque Jesus Cristo, Ele é o único que cura, Ele é o único que vai te salvar, Ele é o único que vai te libertar, Ele é o único que vai te transformar. O Senhor Jesus diz para nós em Mateus 11:28 que vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Amém? O Senhor também nos ensina o quê? Que nós devemos adorá-lo, adorar a Ele, adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Porque Ele é espírito. Qualquer coisa que você foca a sua atenção,
sabe, buscando ali um alívio para tua alma, que você foque a sua atenção para colocar a tua fé, isso não provém de Deus. Porque o Senhor, Ele é Espírito, Ele é vida, e é Ele que arranca aquele fardo pesado de você, sabe? Aquele jugo que muitas vezes as pessoas vêm carregando, às vezes durante meses, às vezes durante anos, e é Ele que desfaz o jugo, é Ele que desfaz toda a dor, todo o sofrimento que você está carregando, é a unção de Deus. Em Isaías 10:27 ele diz exatamente isso, que é a unção do Senhor despedaça o jugo. E nós precisamos buscar Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém vai encontrar essa paz que excede todo entendimento se não for por meio de Jesus. Amém? Ninguém vai conseguir desfazer desse jugo pesado, desse fardo pesado que muitas vezes a gente carrega aqui na terra se não for por meio de Jesus. Então é Ele que desfaz o jugo, é Ele que arranca o fardo pesado e coloca sobre a tua vida um fardo leve, te entrega um jugo, né, suave, um fardo leve. É Ele que vai transformar a sua dor, é Ele que vai arrancar toda a falta de concentração, é Ele que vai arrancar toda a ansiedade, é Ele que vai arrancar toda a depressão, todo o estresse, porque é por meio de Jesus Cristo que nós somos curados. Qualquer outra cura que possam te prometer, como cura divina, seja por meio da mandala, como eu estou relatando nesse vídeo aqui, né? Seja por essas práticas, essas terapias, amém? Disfarçadas aí de ocultismo, disfarçadas muitas vezes, né? Do espírito do engano, do espírito da religiosidade, do espírito do ocultismo. Você está pecando contra Deus e você não está buscando a única pessoa que pode curar a tua vida, que é Jesus Cristo. É Ele que nos cura, é Ele que nos salva, é Ele que nos transforma, é Ele que vai quebrar toda dor, todo sofrimento, sabe? Todo jugo pesado que você possa estar carregando. Então, venha ao Senhor, vinde ao Senhor. Se você está passando por algum problema de dor, de sofrimento, de cansaço espiritual, que muitas vezes a pessoa está carregando fardos na sua alma está pesada, você não tem mais aquele sentimento de alegria dentro de você, você não consegue ter paz no seu coração. Vinde ao Senhor Jesus, confesse Ele com todo o seu coração, busque uma casa de oração, busque a presença de Deus onde quer que você esteja. Confesse o Senhor Jesus Cristo com todo o seu coração. Chame pela presença do Senhor Jesus Cristo e tenha certeza que Ele vai te encaminhar ao centro do querer dele. Ele vai te encaminhar à perfeita vontade dele, porque a vontade do Senhor nas nossas vidas ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Glória a Jesus. Que vocês fiquem com esse vídeo e entenda que qualquer tipo de mandala, seja ela pintada na parede, seja ela pintada no chão, seja ela pintada no teto de qualquer lugar, ela não vem de Deus. Seja ela num disco, como eu falei, num objeto que você pode comprar para colocar na sua casa, normalmente na sua sala, no seu trabalho, isso não provém de Deus. Amém? Isso, na verdade, vai ser um ponto de contato onde esses espíritos, né, que agem atrás dessa religiosidade, atrás desse espiritualismo, eles vão poder ter acesso ao teu espírito, à tua alma. Amém? Glória a Deus. A santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Eu peço ao Senhor, sim, ao amado Espírito Santo, porque é Ele que nos convence de toda a verdade, é Ele que nos convence de tudo aquilo que é real, de tudo aquilo que é verdadeiro, de tudo aquilo que é santo, de tudo aquilo que provém de Deus, que Ele venha testificar essa palavra ao teu coração e venha confirmar que nenhum tipo de mandala provém do Senhor. Amém? Tenhamos cuidado para buscar somente o que vem de Deus, para que não venhamos abrir legalidades sobre as nossas vidas. Vocês fiquem com o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
sempre, todos os dias. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar.